Religião não, espiritualidade sim. Um amigo meu, com quem compartilho profundas conversas sobre fé e espiritualidade, recentemente me disse que muitos pastores em nossa cidade comentam que eu abandonei a religião cristã. Essas conversas frequentemente revelam uma falta de compreensão fundamental sobre a diferença entre religião e espiritualidade, uma distinção que é crucial para a verdadeira fé em Jesus. Ele, com uma sabedoria notável, frequentemente diz, mas ele nunca acreditou em religião. Ele sempre acreditou em espiritualidade, não em religião. E a espiritualidade na qual ele crê não é a dos cristãos institucionalizados, mas sim a de Jesus. Essa distinção é essencial. A espiritualidade de Jesus transcende os rituais e dogmas que muitas vezes aprisionam a fé. Jesus não veio fundar uma religião, mas nos chamar a uma vida de liberdade espiritual, de comunhão direta com Deus. No entanto, muitos crentes ainda estão presos à necessidade de converter e evangelizar, sem entender as nuances e sutilezas que tornam cada encontro uma oportunidade de testemunho genuíno. A história de como a religião cristã, ao longo dos séculos, perseguiu e oprimiu os judeus é muitas vezes negligenciada. Os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela crucificação de Jesus. Uma acusação que levou a séculos de antissemitismo e culminou no horror do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Essa carga histórica pesa sobre os judeus e é fundamental compreendê-la para que possamos abordá-los com respeito e sensibilidade. De fato, sou discípulo da espiritualidade de Jesus e de nada mais. Não sou discípulo da espiritualidade de Paulo, Pedro ou qualquer outro apóstolo, mas sim de Jesus. É a partir de Jesus que avalio o que é sadio e verdadeiro, até mesmo na espiritualidade dos apóstolos. Espiritualidade, como tenho dito em inúmeros escritos e palestras, é aquilo que permeia toda a vida, qualificando todas as percepções, interpretações, atitudes e decisões de uma pessoa. É a essência que transforma cada ato cotidiano em uma expressão de fé e amor. Muitos ainda insistem em não entender o óbvio. A ruptura que estabeleci não é apenas teórica, mas prática e histórica. E é isso que os tem apavorado. No início, alguns me viam como um homem derrotado, desiludido com as instituições religiosas. Mas agora, ao verem milhares e milhares de pessoas, incluindo seus filhos, esposas e netos, enxergando o que eles se negam a ver, dizem, este homem está corrompendo a religião. Mas qual é a divisão que eu criei? O Evangelho é uma divisão apenas para aqueles que se perdem. Para os que o amam e nele creem, ele é a verdade que liberta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade do Evangelho não divide, mas unifica todos os que são chamados pelo amor de Deus. O Evangelho da Graça que seguimos não é um movimento religioso tradicional. Temos cultos, reuniões, ceia, batismos, ordenações conforme os dons, enviamos e sustentamos pessoas e anunciamos a palavra. Fazemos tudo isso sem nos prendermos aos formalismos da religião, mas vivendo a espiritualidade segundo Jesus. Jesus pregava, orava com doentes e oprimidos, ensinava o Evangelho e anunciava a chegada do reino de Deus. Ele acolhia as pessoas, caminhava com elas, reunia-as e fazia sentir-se irmãs. E, sobretudo, deixava claro que o maior testemunho seria o amor mútuo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Desde minha conversão, ao compreender que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, toda e qualquer força que a religião pudesse ter sobre mim se desfez. Quem crê que Jesus é sumo sacerdote segundo uma ordem que transcende a religião de Abraão, crê, daí em diante, não mais em religião, mas apenas em espiritualidade em Cristo, conforme o Evangelho. O cristianismo institucionalizado tornou-se um ente histórico poluído e pervertido, incapaz de exercer a verdadeira influência de sal na terra. Insistir nas cruzadas cristãs contra o mundo pagão é pior do que pregar o Islã. Pregar uma religião em nome de Maomé é algo humanamente compreensível, mas fazer o mesmo com Jesus é uma blasfêmia contra o seu ser. Tudo o que Jesus faz e ensina nos evangelhos é o que nos concerne, e, sobretudo,
seu modo de ser. É da observação de seu modo de ser e andar que, segundo ele, temos a chance de ver o Pai. Jesus disse: "Quem me vê a mim, vê o Pai." Alegremente, reduzo-me a Jesus. Aceito os limites da infinita liberdade, as contenções do amor, as cadeias do regozijo, a impotência dos milagres e a fraqueza de enfrentar o inferno apenas com a palavra. Isso é loucura para o cristianismo institucionalizado e escândalo para muitos evangélicos. Mas para todo aquele que crê, esta é a raiz de vida que penetra o cerne mais profundo do discípulo, proporcionando alegria e força para enfrentar as tribulações que virão sobre todos os habitantes da terra. Portanto, sigamos o exemplo de Jesus, vivendo uma espiritualidade que transcende os limites da religião. Sejamos discípulos da graça e do amor, acolhendo todos com o coração aberto e vivendo a verdade do Evangelho em cada ato, palavra e pensamento. Somente assim podemos ser verdadeiros seguidores de Cristo, refletindo sua luz e amor em um mundo que tanto necessita. Nele, Rafael Buriti.